off aqui, a gente estava conversando antes de começar o programa, você estava falando sobre o desinteresse do brasileiro com relação à seleção. Falando inclusive dos números da Jovem Pan, ali comparando com números de jogos de clube, jogos importantes. Tem jeito para isso? Ou seleção é Copa, pronto e acabou? Então, eu acho que o Brasil ele consolidou o fenômeno da seleção ser Copa e acabou. Ela não gera mais nenhum tipo de comoção. Em outros países não é diferente? É diferente. Pô, você viu o que a Tunísia fez hoje? É um negócio diferente. Beleza, mas eu acho assim, talvez aqui no Brasil isso sofra algum tipo de mudança se o Brasil ganhar uma Copa. Aí eu acho que a seleção pode, de novo, ganhar, recuperar uma parte da relevância que ela já teve. E eu estava conversando com a Marília Ruiz lá no Derby Todo Dia, falando sobre isso, porque aqui no Brasil, talvez o Brasil seja o único país do mundo importante, no mundo da bola, em que o campeonato continental ele não é importante. É incrível que o brasileiro não dá a mínima para a Copa América. Só quando o time perde muito feio, aí todo mundo mete o pau e tal. Mas, por exemplo, o Messi carregava a cruz de jamais ter ganho nada e tal, e perdeu 2 Copas Américas lá em 15 e 16. Aí renunciou à seleção, voltou e tal. Era aquela coisa dramática, né? Até ganhar em 21. Nossa, quando o Messi ganha o primeiro título, cara, foi a realização dele, carregado, né? Houve festa no país. Então, a Argentina tem tesão quando joga uma Copa América. Para não dizer Uruguai, Colômbia e tal, quebra o pau, sai no braço, como aconteceu naquele Colômbia e Uruguai, aí na semifinal e tal. Você vai para Europa, os caras se matam para ganhar euro. O europeu faz qualquer coisa para ganhar euro, é importante para ganhar. Inglaterra e Itália em 2000. Nossa, pô, na África quebra o pau toda hora para ganhar a Copa Africana de Nações, na Ásia ainda e tal, com o CACAF lá com a Golden Cup. Aqui no Brasil não acontece nada. Por quê? Porque a seleção ela não desperta mais esse tipo de desejo. Você acha que isso se deve à ausência de craques também? Também. Jogadores que mobilizem o público? Eu acho que sim, né? Não tem mais assim aquele cara carismático e tal. Tem, por exemplo, o craque, assim, do Neymar pra cá, o Brasil fez uma geração de craques ostentação. Então, o cara põe lá o cabelo, uma tatuagem, faz 1000 posts e tal. Esse tipo de craque, né? Mas não é o craque que vai te levar pro estádio pra assistir jogo. Você vê o Vinícius Júnior jogando assim, hoje, cara, não sei o que acontece com ele na seleção brasileira. Ou ele não é esse jogador, não tem esse perfil de chamar pra si, eu vou ser o protagonista e vou levar esse time nas costas. Você vê que ele fica até nervoso. Eu acho que ele tá sentindo isso também. Eu tenho uma preocupação com ele e tal, porque o Vinícius, eu achava assim, que o Vinícius era um ótimo exemplo para garotos brasileiros que iam para a Europa, porque ele batalhou muito, ele soube dar a volta por cima, porque inclusive ele era um cara que jamais havia contado com a simpatia do Zidane, que queria dar um bico no traseiro dele. Puta, queria ver o Vinícius longe do Real. E ele aguentou o tranco. Ele foi um cara de muita fibra, né? Eu me garanto aqui e tal, e deu muito certo. Mas eu acho que de algum tempo para cá, especialmente de um ano para cá, ele tem ficado muito parecido com o que foi o Neymar. Eu acho que isso não é um bom sinal. E tal. Em que sentido você vê? Tá ficando muito ostentação. Eu gostava do Vinícius. Olhando muito mais para fora do que para dentro? Você eu gostava midiático. Não, eu gostava do Vinícius jogando bola, concentrado, brigando, às vezes peitando o torcedor e tal. Mas um cara envolvido e preocupado com o jogo de bola, que a bem da verdade nunca foi tanto assim a preocupação do Neymar, né? Mas o do Vinícius era, e por isso eu achava ele um grande exemplo. E eu lamento muito que eu acho que de um ano para cá ele vai se tornando alguém cada vez mais diferente daquele jogador, daquele personagem que ele era, 2 anos atrás. Você vê a seleção, o Estevão completou hoje 11 jogos e já tem 5 ou 6 gols. Né? 5 artilheiro com o Ancelotti. O Vini Júnior acho que tem 4 gols. 5 gols com a camisa da seleção. Acho que é um pouco mais. Cara, mas assim... Mas ok. Hoje você olha pro setor ofensivo da seleção,
Eu acho que o Ancelotti pensa isso também pelas entrevistas que ele deu. A certeza dele no ataque é o Estevão. Acho que até o Vinícius Júnior pode estar correndo um risco, você não acha? Eu acho que Não de não ser convocado, mas de ser titular, por exemplo. Eu acho que na cabeça do Ancelotti, o Estevão é um cara que acabou conquistando um espaço imenso. Assim, ele sabe que até pela evolução natural daqui 7 meses, o Estevão vai ser ainda um jogador melhor do que é hoje, então vai ser titular. E eu acho que na cabeça dele o Vinícius também. Agora, o Vinícius não pode querer abalar esse tipo de certeza que o professor tem, né? Porque, o Ancelotti confia nele, um cara que trabalhou com... E o Vinícius é o que ele se tornou muito graças ao professor Carleto Ancelotti. Sejamos justos, foi o Ancelotti que transformou o Vinícius de um coadjuvante à grande estrela do Real Madrid. Né? A gente falava que o Vinícius não jogava na seleção porque não tinha técnico. Agora tem técnico, ele continua não jogando. A questão, eu acho também, é que, historicamente, a gente já viu muitos jogadores que eram melhores nas seleções do que jogando em seus clubes, e jogadores que são piores jogando na seleção do que nos seus clubes. Você vê o Rames Rodrigues, na Colômbia ele vira diabo, pô. Por clubes, a carreira dele é paupérrima. Esse é um exemplo. Preguiçoso em clube. Preguiçoso. Treina no clube pra jogar na seleção. Mas tem jogador que sente a camisa. O Valdívia. Mas tem jogador que sente a camisa, pô. Tem jogador que a camisa pesa. Tem jogador que a camisa não. Me parece que a camisa pesa pro Vini. Eu acho que assim, ele me provoca a sensação a cada jogo de que ele tá na seleção em busca de um grande lance, alguma jogada quer, enfim. Ele acha que em alguns momentos ele é um solista. Eu tenho que fazer a minha jogada. Uhum. Deixando de lado um pouco o fato de que futebol é um jogo coletivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso atrapalha ele, inclusive. Isso ficou muito evidente no segundo tempo do jogo contra a Senegal. Não sei se você chegou a assistir. Sim. Que o Estevão destruiu o primeiro tempo, com dribles, com passe, com movimentação, com um toque de bola simples pra abrir uma jogada e tal. No segundo tempo, o Vini queria dar chapéu, queria dar caneta, queria dar pedalada. Às vezes era só fazer uma tabelinha com o Rodrigo, virar uma bola no Estevão, facilitar o jogo, assim. Você vê que não vai, cara. O jogo não orna, não acontece nada. Mas será que é por isso, por essa falta de jogadores, que a gente tá desencanado da seleção? Será mesmo que é por isso? Eu fico pensando, não sei. Eu não sei. Eu tô vendo hoje a gente cada vez menos interessado até no rival. Não que o corintiano não vá assistir a final da Libertadores, não tô falando sobre isso. É um grande jogo, né? Mas, por exemplo, sei lá, eu me pegava assistindo um jogo de um rival meu tempo atrás, mesmo que fosse um jogo que não valesse muita coisa, mas só pra secar, mesmo que não valesse nada. Hoje eu acho que com essa mídia segmentada que a gente tá virando, cada um na sua, cada um meio dentro da sua bolha, eu acho que a gente tá cada vez mais, o tempo que a gente tem para pensar futebol, e até para acompanhar, porque as grandes mesas de debate, que eram plurais, estão acabando. Cada vez mais a gente tá ali dentro da mídia palmeirense, da mídia corintiana, da mídia santista, da mídia Flá-TT. E aí a gente acaba esquecendo meio que tem ao redor disso, e a seleção acaba indo pro ralo junto, você não acha? Eu acho que assim, os campeonatos, eles estão... Falo, os campeonatos de clubes, né? Eles continuam prestigiados, eles continuam dando audiências brutais, é bem verdade que tem muito isso mesmo. O cara vai lá, assiste o time dele, e às vezes não quer ver o resto e tal. Mas eu acho que aqui no Brasil há um descolamento diferente em relação à seleção do que acontece em outros centros. Eu acho que a seleção descolou mais rápido desse grande público, dessa grande torcida. Por culpa da seleção? Eu acho que também. Eu acho que a seleção é muito culpada. Eu acho que a geração de jogador ostentação. Eu acho que o fato do Brasil ter virado um exportador que manda para fora esse pé de obra cada vez mais cedo. Então não cria identidade com o torcedor daqui. A CBF tão envolvida nessas últimas décadas, né, em mais denúncias de corrupção. Isso também atrapalhou. E assim, a CBF trabalhou em muitos momentos também para esculhambar a seleção. Pô, eu parei para pensar um negócio ontem e assim, hoje isso soa meio como
piada, pilhéria mesmo. Você imaginar que nesse mesmo ciclo de Copa do Mundo, e o Brasil chega para a Copa do Mundo com um dos melhores técnicos do mundo, mas o cara que começou foi o Ramon. Ramon Menezes. Cara, como é que você pode ter o Ramon e o Ancelotti com o mesmo empregador, assim, dirigindo o mesmo time? Quer dizer, quem põe o Ramon para dirigir a seleção brasileira, ele não está preocupado com a seleção. Ele não é sério, com todo o respeito. Tá? Se o Juventus da Moca contratar o Ramon amanhã... Ramon, entra aqui nessa sala agora. Aqui, Ô, Juventus, o que você vai fazer e tal, né? Mas, pô, o cara foi pra seleção separado pra pensar que loucura. E convocou o Rony ainda. Convocou o Rony. Cara, quando ele convocou o Rony, né? Eu tinha um amigo na Jovem Pan. Convocou o Rony. Um amigo nosso lá na Jovem Pan, né? Pra Foda, cara. e provocar São Paulinos e corintianos. Você, e o Rony ainda vai fazer um gol e vai fazer assim pra vocês e tal, né? Pô, meu, mas teve isso na seleção. Então, como é que também a gente vai exigir que o público curta a seleção? É que você foi falando, Nossa, pô, beleza. verdade, cara. Descolamento. Aí você falou, o jogador a gente vende cada vez mais cedo os atletas. A Argentina também. Atletas que não têm identificação com clubes. O Messi aí é Deus lá e nunca jogou em time nenhum da Argentina. Porque a CBF é corrupta. A AFAS bobear é tão mais até. E os caras, cara, se esguelam. Você vai ver a Copa do Mundo. O que esses caras têm que a gente não tem? Cultura de futebol diferente. Não, eu sei que é. O Ale, um amigo nosso em comum, inclusive morava aqui, ele foi pra Argentina e ele falou, cara, eu fui pra ver jogo de bairro, assim. Os caras choram pelo time do bairro. É isso. É uma devoção diferente do que o brasileiro tem, na minha visão. Não sei se você concorda. Acho que a gente gosta mais de ganhar mesmo. A gente acompanha quando tá ganhando. Você pode ver em outros esportes. Agora surgiu esse garoto do tênis aí, com João Fonseca. A galera tá acompanhando. Sempre assim, cara. O brasileiro gosta de ganhar, velho. Gosta de ganhar. Não sei se é apaixonado pelo futebol de um jeito como o argentino é. Você sabe que eu tenho assim, uma série de objeções a fazer em relação ao brasileiro. Mas no caso do futebol, enfim, que é o nosso objeto aqui, você vê, outro dia eu trabalhei, né, num outro local aí no jogo do Mirassol contra o Botafogo. O Mirassol é a maior sensação da história das estreias de campeonato brasileiro e tal, né? Pô, tinha 5 mil e poucos pagantes, né? Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, pô, mas vem cá, o que o time do Mirassol precisa fazer mais do que ele tá fazendo pro cara, pelo menos da região ali, assistir o jogo? Não vai. Não precisa ser torcedor. O puto não vai. Porra, é um puto evento. Lotaram contra o Palmeiras, porque devia ter torcedor de outros times lá. Devia ter torcedor do Palmeiras, um monte, ok, mas como lotou contra o Santos, como lotou contra o Corinthians. Aí, beleza, São Paulo. Exato. Também. Agora, sabe, se vai jogar contra o Vasco, se vai jogar. Se o Mirassol for jogar contra o Juventude, aquilo tinha que estar abarrotado. Aí nós vamos transformar. Isso que você falou da Argentina. Vamos pegar a Argentina e vamos pegar a Inglaterra. Se o Luton Town jogar contra o Sheffield, lá pela Championship, o estádio deles é do tamanho do estádio do Mirassol, pequenininho e tal, aquilo fica abarrotado em toda a rodada. Sim. A Argentina vai lá comprar um ingresso para um jogo de primeira divisão de qualquer time. É difícil pra caramba. O River Plate tá nessa draga, essa crise e tal, o estádio tá cheio. Porra, por que aqui no Brasil isso não acontece? Quer dizer, o estádio só fica realmente cheio se for o Flamengo, eventualmente o Corinthians, o Palmeiras estiver ganhando e tal, São Paulo com ingresso a 10 conto e acabou. É isso. A Vila nem numa fase... É difícil, né? Às vezes lotar tudo. Não. Só num jogo grande. Então, triste, cara. tem esse fenômeno aqui no Brasil. Mas o Brasil, o pai do futebol, é nada. Enfim, pai do futebol é a Inglaterra, pai do futebol é a Argentina. Eles lotam o estádio, a Alemanha. Pô, Alemanha. Os meus amigos que fazem a Bundesliga 2 no YouTube, você fica olhando os estádios, falando, pô, como é que enche esse negócio pra ver esse jogo ruim?